Oiê! Oi! Eu sou a Malu. E eu sou a Amanda. E esse aqui é o SidePod. O podcast sem filtro Sem roteiro. e com muita opinião não solicitada. A gente fala de tudo. Automobilismo, cultura pop, lifestyle e qualquer coisa que surja no grupo do WhatsApp. Então já coloca o fone e vem com a gente porque hoje o papo tá bom. E ele está diferente. Diferente. Vamos entrar. A gente, o Chewbacca tá meio doido aqui no fundo, vocês vão ter que aguentar os latidos de Chewbacca no fundo. Mas hoje ele está entrando numa grande paixão nossa que talvez nem todo mundo aqui conheça e saiba dessa grande paixão que eu e a Amanda temos. Indicar! We love! Gente, tipo assim, eu não sei mais o que eu preciso fazer para as pessoas começarem a assistir Indicar, porque é uma das melhores categorias de automobilismo monopostos já feita na história do mundo. Eu gosto de dizer que a IndyCar, ela é basicamente a Fórmula 1, só que se ela fosse escrita pelo Adam Sandler. Então é um grande filme do Gente Grande com carros. Exato, pensa em uma Fórmula 1, só que assim, mais rápida, mais rústica, porque ela não tem o glamour que a Fórmula 1 tem. E o mais importante de tudo, sem media training, o que deixa tudo muito mais legal. Cara, vocês não têm noção do grande movimento que é as redes sociais da Indy. E a gente não tá falando só de, eles fazem trends engraçadinhos no Instagram e no TikTok. O que eles fazem, gente, se vocês abrirem o que é as redes sociais de David Malucas. Assim, é a coisa mais absurda que eu já vi em toda Não a sei minha explicar, não sei explicar. Às vezes você olha e você esquece que o cara, de fato é um atleta, assim, é meio assustador. Eu acho que colocaria uma pessoa 30 a mais em coma. Facilmente. Sim. Se ela abrisse e ficasse 5 minutos scrollando as redes do David Malucas. Mas, enfim, eles têm uma questão muito forte com o Twitter também. Eles brigam. Eu juro que, assim, só não chega no nível da NASCAR que eles saem do carro pra dar porrada. Porque o resto é uma coisa, assim, impressionante. Não, assim, você acompanhar, às vezes você não precisa nem acompanhar a IndyCar em si, porque o jeito que eu comecei a acompanhar a IndyCar uns anos atrás foi simplesmente acompanhando as brigas nas redes sociais. Aí eu comecei a entender quem era quem, pegar o nome de cada um, e aí fui ver, tava, passando todo final de semana não só assistindo Fórmula 1, mas também assistindo as coisas da IndyCar que não são curtas, tá? Não são curtas. Não, nem um pouco. Na verdade, assim, já comecem a preparar, porque vocês estão assistindo isso aqui, vocês vão começar a assistir a IndyCar. Já comecem a separar 3, às vezes umas 4 horinhas pra assistir essa brincadeira. Mas assim, pensa que é aquela tarde de domingo, então você não tá fazendo nada além de deitar na sua cama e olhar pro teto. Então, exatamente, pelo menos você vai ter uma diversão de gente se xingando no rádio, gente se xingando fora do rádio, carros em alta velocidade, pódios malucos e muito leite. Muito leite, porque aqui vem uma parte importante, tá? Porque tudo bem, a gente tá falando de indicar, mas a gente queria falar especificamente sobre as 500 milhas de Indianápolis, que aconteceram agora, vai fazer o quê? Umas 2 semanas, desde que a gente tá gravando esse episódio. E a Indy 500, como eu disse, são 500 milhas, 800 quilômetros. 200 voltas de corrida, e assim, é literalmente, e eu não digo nem no automobilismo, tá? É o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Acima de Super Bowl, acima do final da NHL, é literalmente o maior evento. É o maior. Eu acho que a Indy 500, ela seria o que pra gente que foi adolescente nos anos 2000, 2010, o Teen Choice Awards, lembra? Exato. Que unia todo mundo, que era uma união de banda pop, e ator, e atriz, e gente de todo quanto é lugar. Porque essa é a questão da Indy 500 também. Ela não é só uma corrida da IndyCar, como ela é uma corrida que traz muita gente de fora da Indy. Você não precisa correr na IndyCar pra estar na Indy 500. Então, por exemplo, vocês sabiam que Fernando Alonso já correu, ou tentou pelo menos correr as 500 milhas de Indianápolis? Ele jurando que ele ia conseguir ganhar, coitado. Mas assim, o Alonso... Porque, gente, a gente tá falando aqui, é porque é rústico, etc. Mas as 500 milhas de Indianápolis são literalmente uma das provas da Tríplice Coroa, tá? Tá junto com Le Mans, tá junto com o GP de Mônaco. Então, assim, é uma prova que é muito almejada por grande parte dos pilotos. Assim, o seu piloto favorito provavelmente quer ganhar a Indy 500. E o Fernando Alonso chegou a abrir mão de correr em Mônaco, uns anos atrás, pra correr as 500 milhas de Indianápolis. Então, assim, ele tava muito doido. Só que tem um porém, né? Sempre tem um porém. Nas 500 milhas de Indianápolis, você não obrigatoriamente vai correr se você tá lá. Porque você tem que se classificar pra correr. Eles são, assim,
tem um número de vagas e tem sempre um piloto a mais do que esse número de vagas. Então, você pode ser eliminado das 500 milhas de Indianápolis antes mesmo dela começar, durante a classificação. Que, infelizmente, foi o caso do nosso querido amigo Fernando Alonso, que nem se classificou. Cara, que tristeza. Eu não sei o que eu faria se fosse eu. Tipo assim, Não, eu acho que eu surtava. é que é uma humilhação. Porque, primeiro, você é o Fernando Alonso, não é qualquer pessoa. Tipo, ai, não. E chega pra equipe e fala, gente, então... Eu acho que na época ele tava na McLaren, não tava? Mas aí eu acho que ele avisou a McLaren, tipo, gente, então, não vou correr Mônaco porque eu quero tentar 500 milhas. Porque normalmente são no mesmo final de semana, tá? Tipo, por exemplo, esse ano foi no mesmo final de semana, tipo, de Mônaco. Eu acho que é quase sempre no mesmo final de semana. E aí, imagina, você fala, tipo, ai, putz, galera, não vou correr Mônaco. Eles, beleza, né? Indy 500. Aí você tem que falar pra sua equipe, tipo, gente, eu sei que eu falei Indy 500, mas eu meio que não me classifiquei. É muito uma humilhação. Enorme. Não, e pior porque tem mais, gente. A classificação, ela acontece uma semana antes da corrida em si, né? Então, você já imaginou, tipo, passar aquela semana inteira remoendo que você, tipo, não se classificou? E pior é que o Fernando Alonso, ele já tem as 24 horas de Le Mans e ele já tem o GP de Mônaco. Então só falta aquilo. Cara, eu acho que é igual a sensação que nós Directioners a gente tinha quando a gente ia abrir a lista do Grammy e o One Direction nunca tava lá. Não, cara, não, que favor. Coitado. Sinto que é isso. Mas agora... Mas enfim, 500 milhas de Indianápolis. Muito legal, tipo assim, é uma prova bem legal de assistir e de participar, deve ser, acho eu, porque é muita gente que você nunca correu na sua vida, então tem gente da Indy Next que tá correndo, você faz cursinho, gente, se você nunca correu na Indy 500, os caras sentam e eles fazem um curso com você, então o rookie faz curso, piloto que faz, tipo, X dias que não correu uma oval, que é literalmente uma pista oval, que é o caso... gente. Que é o caso de Indianápolis, eles sentam e faz o curso. Tipo assim, simplesmente assim. É um Kumon pra pilotos. O Kumon pra pilotos. Juro. E eu acho que, assim, se a gente for diferenciar as 500 milhas de Indianápolis de qualquer outra coisa que você já viu na sua vida, é o fato de que no pódio a gente não tem champanhe, não tem cava, não tem espumante... A gente tem uma garrafa de leite! E sabe o que eu acho mais legal disso tudo, amiga? É que eles podem escolher o tipo de leite. Então, se o leite vai estar gelado, se o leite vai estar quente, se é leite de soja, leite de vaca, leite de cabra. Eles podem escolher o leite. Eu escolheria um ice caramel macchiato com leite zero lactose e um pump extra de baunilha. Juro! Sabe que esses dias eu pensei, será que chocolate milk se encaixa? Porque eu ia pedir um Nescauzinho. Sabe aquela caixinha de Nescauzinho? Eu ia pedir uma caixinha de Nescauzinho, eu ia adorar. De verdade, porque tomar leite puro me dá gastura. Nossa, aí me dá muita dor de barriga. Não, e assim, eu não sei se vocês, quem assistiu as 500 milhas de Indianápolis com a gente, se vocês viram que o vencedor, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas que o vencedor desse ano bebeu 3 goles, não quero mais. E passou! E a galera, não, dá mais um gole. Não quero. E sabe o que é melhor? Tipo assim, eles separam, não é que, eles vão com quem eles acham que vai ganhar, então, tipo assim, já deixa no esquema. Não, é todo mundo, tanto que eu acho que era na região do paddock, eles tiraram uma foto, tinha todas as garrafas de leite com a cara dos pilotos exposta e os pilotos tinham que assinar. Então, a garrafa que o fulano que ganhou a corrida, que a gente não vai dar spoiler ainda, tomou, é a garrafa com a foto dele e com a assinatura dele. Então, assim... Não dá nem pra dizer que foi o do outro cara, que veio o leite errado. Então, e aí que eu fico pensando que, teoricamente, não é nem, tipo, super fresco o leite, né? Porque ele fica do lado de fora. Sabe a sensação que eu tenho? Sabe quando você vai num restaurante e você, tipo, tá muito louco pra comer um prato, aí você escolhe errado, o prato quando vem é ruim? Eu sinto que esse foi o gosto da vitória do nosso vencedor desse final de semana. Mas sabe que, tipo assim, eu não sou a maior torcedora dele. Não, nem eu. Mas assim... Ok. É que eu acho que, assim, a gente já vai entrar em quem é, tá bom, gente? Eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade. Tem gente que deve ter pesquisado no Google já, porque vocês são tudo ansioso. Mas eu tenho um ponto que é, tipo assim...
Ai, já deu, entendeu? Tipo assim, ele é legal, ele é querido e tudo mais. Eu adoro, tipo, o environment ali. Mas, ai, tipo, bora pra próxima. Mas assim, o que eu fiquei feliz é que ele não tinha ganhado ainda, né? Exato, por isso que eu Assim, falei. não tinha. Mas ele nunca Ele- tinha ganhado uma oval, não é nem tipo, ai, a Indy 500. Uma oval, ele nunca ganhou uma corrida oval na vida dele. E a primeira foi as 500 milhas. E ele não tava, tipo, ele não largou na pole, ele não largou nem, tipo assim, próximo, entre aspas. Ele se deu muito mal na classificação do top 6, que do top 12 já não foi tão bem, e o top 6, considerando o histórico dele, que a gente já vai falar sobre isso, ele, não tipo assim, ele tava indo muito mal. Eu tava postando muito as minhas fichas no Sato, que era quem tava vindo logo atrás. Só que, tipo assim, aí vem o grande poder. É esse que tá o ponto, gente. A Indy 500, ela é como se você estivesse assistindo todo o lore, todo o desenvolvimento de celebridades entre os anos 2000 e 2010. Você não sabe qual é o próximo passo, porque tudo pode acontecer. E isso tudo acontece no meio de uma temporada Clean Girl Aesthetic. Porque eu sinto que o GP de Mônaco, a gente tá vivendo, é a era Clean Girl, onde é tudo uma paz, tudo luxo, e é tudo, tipo assim, chato, monótono. E aí você liga pra assistir uma hora depois a Indy 500 e você tá assistindo um episódio de, assim, O Meu Grande Casamento Cigano no TLC, entendeu? Ou você tá assistindo o TMZ. Não, e é muito... É que as 500 milhas são muito únicas. Que eu falei, são 200 voltas. Então, não é que os caras vão... Que nem na Fórmula 1, por exemplo, que a gente tem os caras pegando pelo pescoço, tipo, no primeiro minuto. Não é assim que funciona. Então, uma hora tá tudo de boa, tudo tranquilinho, tipo, todo mundo tentando economizar gasolina e não sei o quê. E tem umas paradas, cara, as estratégias deles eu não entendo bulhufas, é muito difícil de entender. Bizarro. Tipo, eles param a cada 35 voltas, um negócio assim. E aí, do nada, tipo... Nossa, fulano de tal saiu. Nossa, fulano de tal bateu. Nossa, fulano de tal, tipo, pegou fogo no freio. E você fica, gente, não vai sobrar ninguém nessa corrida. Aham, e tipo assim, é a qualquer momento. Tipo assim, eu acho que a gente nunca viu tanta bandeira amarela quanto a gente vê na Indy 500, gente. Aham. É assim, 10 voltas em bandeira verde pra 20 em bandeira amarela. E muita gente pode achar isso chato, só que, cara, eu acho que isso mostra muito a dificuldade, porque as pessoas falam, é só carro correndo em círculo. Só que a gente correr num circuito oval, eu acho que é muito mais difícil do que você correr em certos circuitos de rua da Fórmula 1, por exemplo. Porque qualquer freadinha errada. Eu vi o Thiago Alencar, que é quem narra a Indy aqui no Brasil, na ESPN. Inclusive, shout out Thiago, shout out Christian Fittipaldi, nossos grandes friends da ESPN, que eles falam, tipo, se você abrir o freio, se você pisar no freio na hora errada, parece que você tá simplesmente abrindo um paraquedas no seu carro. Isso faz com que o seu carro perca estabilidade e você vai girando na pista. Que foi, inclusive, o que aconteceu com um cara que esse cara quase conseguiu completar não 500 milhas, mas 1.100 milhas esse final de semana da Indy 500. Cara, Pode tadinho. entrar, Kyle Larson! Cara, tipo assim, primeiro, vamos falar sobre Kyle Larson antes da corrida começar. Porque esse cara... TMZ, vamos. As equipes, elas conseguem... Tipo, você não precisa correr só com os carros que você tem na IndyCar normal. Você pode adicionar outra pessoa. Eu acho que não tem até limite de quantas pessoas você pode colocar na sua equipe. Eu acho que, tipo assim... Eu acho que é, tipo, é uma média que a galera escolhe. São 4 e 5. No máximo 4 ou 5. Mas não tem um limite. Sim. E aí, esse ano, a McLaren estava correndo com seus 3 pilotos principais. E também o Kyle Larson, que é um cara da NASCAR. Ele é super famoso na NASCAR. É um piloto com muita experiência. Só que tinha um pequeno detalhe, tá? Em pistas ovais, você não pode ter uma pista molhada. E começou a chover. Começou a chover Justamente antes da por conta largada. disso. Por conta da questão da dificuldade de você correr no oval. Desses todos os pontos que a gente falou. Exato. E aí, como começou a chuviscar em Indianápolis, os caras suspenderam a largada. E aí veio uma informação que ninguém estava preparado. Porque tudo bem, na Indy 500 esse ano, a gente tinha um brasileiro correndo e um brasileiro fora da pista. A gente tinha o Hélio Castro Neves participando e a gente tinha o Tony Kanaan liderando a equipe da McLaren. Né? Ele agora é o chefe de equipe da McLaren. Amamos Tony Kanaan. Shout out pro Tony Kanaan. Shout out Tony Kanaan, você é um pai pra nós, velho. E aí a gente recebeu a informação de que o Kyle Larson tava com
a agenda apertada. E que dependendo da quantidade de tempo que eles atrasassem a largada, ele não ia poder largar. Porque ele ia ter que pegar um voo, porque ele tinha uma etapa da NASCAR pra fazer no dia seguinte. Então, assim, se acontecesse, o Tony não era nem Kanaan... no dia E ainda não seguinte. Era, tipo, era logo em seguida. Era naquela noite. Então, tipo assim, o Tony tava com macacão, capacete, luva, já separadinho do lado de fora. E se vocês assistirem o vlog da McLaren daquele dia, o Pato Ward, Patrícia Ward, eram, assim, ó... Não sei se ele tem uma relação, como é que é a relação dele com o Kyle Larson, mas ele tava, tipo assim... Let's go, Tony Kanaan! Ele queria muito. Ele que tava o Tony muito, tipo, corresse. já bota o macacão, já coloca o macacão, já se Juro. prepara. Se tivesse uma lista de pessoas que queriam ver Tony Kanaan na pista, eram Amanda Ostreiche, Maluela Balela, Patrícia Ward. Juro Sim. pra vocês que era uma coisa assim. A gente comentou sobre isso a semana inteira. O coitado do Tony Kanaan, acho que ele deve ter dormido mal, porque eu fiquei sonhando com ele entrando na pista a Cara. semana inteira. Tipo, quero muito! Porque, caso vocês não saibam, se a gente tivesse o Tony na pista, a gente teria 2 chances de ser campeão por ter brasileiro, mas não só campeão, como bi e pentacampeão. Por quê? Tony Kanaan já venceu as 500 milhas de Indianápolis antes, e Hélio Castro Neves é um dos maiores vencedores da Indy 500. Tipo assim... Eu sou muito fã. Eu sou muito fã dele. Meu Deus, é o Homem-Aranha. Existem pouquíssimas pessoas, se eu não me engano, são 5 pilotos que já venceram 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis. Incluindo o maior nome das 500 milhas de Indianápolis, que é o A.J. Foyt. E a única pessoa que é fora dos Estados Unidos é Hélio Castro Neves. E a única pessoa em atividade. Ou seja, é o único cara que poderia se tornar pentacampeão esse ano. Então eu estava, tipo, maluca. O problema foi, ele largou do fundo e ele, logo no começo, assim, a gente já vai falar sobre a corrida porque aconteceram muitas coisas desde o início. Muitas coisas. Logo no começo, muitas, ele teve que desviar de um acidente, né? Então, tipo assim, ele quase levaram ele embora. Então, assim, coitada. E ele ainda teve a volta mais rápida. Teve! Assim, Ele é demais. we love Aliás, Hélio ele Castro vai, Neves. dando um off-topic aqui, ele vai correr na Stock Car. Cara, eu sinto que o Hélio Castro Neves tá fazendo, tipo assim, a Lady Gaga que saiu do Coachella e tá vindo pra fazer um show em Não, nossa, Copacabana. eu vou fazer uma comparação muito millennial. Ele tá colecionando as coisas do Thanos, como que é? As pedras do infinito. As joias do infinito? Eu não sei, eles são da Marvel. Também não. As duas que cresceram assistindo Harry Potter, tentando contar um filme da Marvel. Péssimo. Mas, exatamente, ele tá tentando juntar isso aí. Porque... E o Tony Kanaan corria na Stock, né? Sim. Olha aí, ó. Gente, você pode ir pra Stock e trombar com um ex-piloto de Fórmula 1 e um ex-campeão das 500 milhas de Indianápolis. Gigante, divos. Não, mas assim, antes de tudo, vamos falar sobre a prova, o início da prova, ou melhor, o todo desenrolar antes da prova, que tipo assim, como tava chovendo muito, algo aconteceu. Gente, eu falei que os caras não têm media training, tipo, nada, não tem nada de media training. E aí, o papo que tava rolando nas pistas, porque, pô, é uma prova muito longa, tal, eu acho que são o quê? Umas 3 horas, 4 horas, no máximo, assim, de corrida, começou a atrasar, os caras queriam ir no banheiro, tipo assim, e não é, alguns, não, ó, vou botar na mão aqui os que falaram abertamente que precisavam ir no banheiro antes da largada. David Malukas, Felix Rosenqvist, que é um dos caras que corria pela McLaren antigamente, o Alexander Rossi, que também era um dos caras que corria pela McLaren antigamente, e o Conor Daly. Agora, o Conor Daly, tá, que já tem a sua experiência no automobilismo. Eu tô cascando o bico aqui no fundo, gente, peraí. Cara, ele resolveu falar em rede nacional, tá? Isso pós-corrida, quando ele tava entregando oficialmente a taça. Tipo, gente, pela primeira vez na minha vida, eu fiz xixi dentro do meu carro. Tipo, ele falou, não tinha o que fazer, eu estava sentadinho no meu assento, eu fiz xixi no meu carro. Simples assim. Só que o que eu fico pensando, tem várias questões aqui. E aí eu não sei se, pô, com o calor do carro, isso evapora, sei lá o quê. Mas imagina você ficar 3 horas
Porque não é nem que ele fez xixi no Com meio da prova, ele fez cheiro. xixi no começo. Não, Começo. o cheiro eu acho que você deve sentir mais cheiro de borracha e gasolina do que qualquer coisa. Mas assim, eu fico pensando você andando 3 horas com uma poça morna em você. Essa é a grande questão. Ai, sim. É que assim, também eu acho que daí é uma questão que nós, mulheres, a gente se incomoda por questões, né, nossas. Sim. Não sei. É uma grande fraldona, tipo, pensa um bebê com uma fralda molhada por 3 horas. Incomoda, Assa, gente. cara, assa. Assa, putz, ele deve ter ficado assado depois. Ainda com o calor do carro, que esquenta. Não, e Então, o pezinho, assim, que tem que ficar mexendo, então ele ficou mexendo a perna. Então, ai, Connor Daly, favor avisar, você teve que usar hipoglós, sim ou não? o Bepantol começa a patrocinar as corridas dele Juro, cara. na Indy. Porque tá precisando. Gente, e sabe que eu sempre tive essa curiosidade? Tipo assim, quantos pilotos será que já fizeram xixi no carro? Será que foram muitos? Porque não Cara, só falando de Indianápolis. De 24 horas de Le Mans, por exemplo. rolou uma entrevista, eu não lembro qual era o contexto, mas rolou uma entrevista com os pilotos de Fórmula 1 sobre isso. Eu acho que era no próprio perfil da Fórmula 1. Eu acho que é no Grill the Grid, não foi no Grill the Grid? Aham, foi no Grill the Grid. Inclusive, o Grill the Grid tá sumido esse ano, a impressão minha. Tá atrasado, né? Aham. Enfim, eu acho que a única pessoa que falou que tinha feito xixi no carro não era tipo Guan Yu Zhou ou Yuki Tsunoda. Era uma Foi o galera Bottas? mais jovem. Não foi o Bottas. Era uma da galera mais jovem. Gente, quem será que Eu tava foi? pensando se foi o Yuki, se foi... Eu tô tentando lembrar da galera mais nova que tava, porque não foi nem ano passado, foi ano retrasado. E já que a gente tá falando sobre pilotos jovens de Fórmula 1 e 500 milhas de Indianápolis, sabe de uma pessoa que eu senti falta? Eu sei o porquê, eu já entendi e tudo mais. Não venham aqui, porque a voz da razão. Eu sei. Mas o que eu queria que Logan Sargent tivesse corrido essa prova? Cara, sim. Só as 500 milhas, cara. Só as 500 milhas. Ele podia bater e perder no começo, não tem problema. Mas eu queria que ele tivesse corrido as 500 milhas de Indianápolis. Porque o Logan Sargent agora pinturou o capacete, não é mais piloto. E daí? Na minha cabeça ele ainda é. Eu ainda não superei. Lacey, oh Lacey, Oh, Lacey. Não, a gente vai ter que fazer um episódio, amiga. Músicas de divas pop que a gente relate com pilotos. Eu literalmente tenho uma playlist de músicas relacionadas ao Logan Sargent. Dá até pra linkar, né? Não só o Logan. Não só o Logan. A Amanda tem muitas playlists Cara. de pilotos. Músicas pra quando o Lando Norris ganhar a primeira vez. Eu adoro essa playlist, eu escuto sempre. Ela é muito boa. Inclusive, fiz o fact-check. As pessoas que já falaram que fizeram xixi no carro. Sérgio Pérez e Nick DeVries. Eu lembrava que era alguém mais novo. Nick DeVries, isso. Sérgio, são pessoas Mas que aí, eu vou que até fazem. estender um pouquinho esse papo. Eu sei que é nojento, mas é porque é curioso. Porque assim, na IndyCar, até dá, porque o carro é seu. Então, tipo assim, é seu e ponto. O que eu fico pensando, eu não acho que acontece por, tipo assim, porque você pode trocar. Mas nessas provas de endurance, Eu falei 24 horas de Le Mans. não ouvi você falando isso, que doida. Eu tava fazendo pesquisa. Mas, cara, imagina, tipo, vamos trocar rapidão, mas, by the way, fiz xixi no carro. Então, aí que tá o ponto. Eu acho que tudo bem que eles trocam, mas eles trocam, tipo, numa média de 3 a 4 horas depois. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou Maria Mijona. Eu sou uma pessoa que faz xixi muitas vezes. Eu ia ficar desesperada. 3 a 4 horas dentro do carro. Eu ia ficar desesperada pra fazer xixi. Ainda mais que eles ficam bebendo água, né? Porque eles desidratam muito. Sim, tem que Tudo bem que tem hidratar. isso, né, amiga? Eles suam muito também. Eles suam Até muito, aí às não vezes. impediu o Connor dele de fazer nada. Mas é que o corner dele não tinha começado a dirigir. Então ele não tava suando ainda. O que Ele só eu tava fico mijando. pensando é que pelo menos esses caras, tipo, da Endurance, eles podem ir antes, né? Tipo assim, vai trocar, fulaninho vai trocar com você, vai no banheiro, porque eles dormem, então tem tempo de... Não, e outra, que a Indy, tipo assim, eu não sei se vocês assistiram aqueles vídeos de orelha. Eu não sei se vocês viram, mas, cara, o que era o pre-race? Porque na Fórmula 1 a gente tá acostumado com o hino nacional do país. Nossa Às vezes Senhora. tem, tipo, um eventinho, assim, alguma coisinha antes. E aí tem, tipo assim, o grid de largada, tipo, a volta de apresentação. Gente, as 500 milhas de Indianápolis, eu me senti assim, eu falava pra Amanda, cara, eu estou vendo uma propaganda do sonho americano
in a nutshell. Era, tipo, militares e a marinha. E, meu Deus, e uma loucura. E, gente, e daí era cantora não sei o quê, cantando hino nacional. E não sei quem cantando... É porque também era Memorial Day, né? Era Memorial Day. Então tinha esse ponto. Muito mais, tipo, rar. E daí, e pra mim, eu acho que o ponto alto do pre-race foi que o diretor da Penske falou o Gentlemen, start your engines. Que, na verdade, hoje em dia é drivers, né? Sim, mas sabe o que eu ia falar? Porque, pra mim, vocês provavelmente, mesmo se vocês não assistem, tipo, Indy, NASCAR, vocês já ouviram o áudio do ator, que eu não lembro o nome, que é o cara que de... fez Que os o filme declares... do Gente Grande. Eu ia falar que é o cara do Eu Os Declaro Marido e Larry. Ótimo filme. Você não sabe que filme é esse? Não. É um filme com a Dan Sandler. E é, tipo assim, o melhor filme do mundo. Onde os dois... Eu acho que é com a Dan Sandler. Mas Tipo, eles são Peraí que eu vou pesquisar. bombeiros. E aí eles precisam se casar. E aí eles fingem que eles são um casal. Eu Os Declaro Marido e Larry. É com a Dan Sandler mesmo. Cara, eu acho que é o meu filme favorito da Dan Sandler. Tipo assim, de verdade. Eu nunca assisti. Amiga, é a melhor Biel. coisa do mundo. Só que, tipo assim, ele é bem camp, né? Ele é bem no começo dos anos 2000. Então, obviamente, a temática desse filme não aconteceria em 2025. Mas... Não. É Mas como qualquer filme muito da Dan engraçado. Sandler. Olha isso, tipo... 2 melhores amigos fingem que são um casal gay pra ganhar os benefícios de, tipo, ter um parceiro no... A pólice de seguro? Exato, é insurance. E aí... Eu pensei em insurance também. Só que aí eles têm que passar por, tipo... Obviamente, isso passa por um teste. Que nem a galera que vai conseguir green card. Aí eles fazem coisas domésticas juntas. Pra casar. E eles fazem coisas domésticas juntas. Tipo, começam a morar juntos na mesma casa. Cara, é muito engraçado. Meu Deus, eu vou assistir hoje. Amiga. Cara, é que... Pra mim, ele é o personagem de Gente Grande. Por isso que eu falo. Então, Sim, adoro esse filme também. And gentlemen, Então... Star Your engines! Só que eu ia falar que esse áudio é da barulho de NASCAR. E é da NASCAR. Só que eu achei que faltou emoção das 500 milhas de Indianápolis. Não. E nem era pra ele fazer, mudaram de Não última hora, era, né? exato. Porque quem era pra fazer era a neta do fundador do autódromo. Que tinha, tipo, morrido há um pouco tempo. Ou tinha, tipo, era alguma homenagem. Inclusive, eles fizeram um vídeo de homenagem às 500 milhas de Indianápolis bem bonito. Bem filme bonito. Que eles fizeram, tipo, pra passar antes. Bem bonito. Bem Parabéns, pessoal da Indy. Mas, assim, não era pra ser ele. Só que eu acho que escolheram ele por conta de todo o escândalo que tá rolando na Indy. Óbvio. E ele quis, tipo assim, se pintar lá na frente. A gente já vai falar desse escândalo. Eu ia falar isso, aproveitando este papo, porque é muito bom, cara. Cara, a gente precisa... Vocês gostam de uma fofoca? Hora da fofoca. Sentem, peguem suas pipoquinhas. Tea time. Pensem aqui comigo. Se a gente tivesse... Vamos imaginar no cenário pop, tá bom? Simon Cowell não só é empresário do One Direction, como ele também é... A Syco, que é a gravadora dele, é quem organiza o Grammy, tá? Ele tem o Grammy e ele tem o One Direction, tá? São coisas diferentes, mas estão no mesmo poder dele. Aí, o One Direction foi concorrer ao Grammy. E nessa brincadeira toda, descobrem que, na verdade, quem tá cantando as músicas do One Direction é eles, mas com autotune. E eles não podem concorrer a Best Vocal, porque não é o vocal deles. Então, eles são desclassificados, só que tem um porém. Eles são desclassificados, mas no ano anterior, eles ganharam Best Vocal com o mesmo problema de autotune. E um detalhe importante, tá? Eles são desclassificados todos, menos o Niall. Exatamente. O Niall não usou o Niall não foi desclassificado. Então, é isso que tá começando na Indy. A Indy, ela tem uma dona, que é a Penske. Mas a Penske é uma empresa tão grande que ela também tem uma equipe na Indy. A equipe Penske. A equipe Penske tem, atualmente, 3 pilotos que estavam correndo nas 500 milhas de Indianápolis. Temos Scott McLaughlin, temos Will Power e temos o Joseph Newgarden. Importantíssimo que esses 3 são muito bons.
São pilotos Não, eles são bizarros. muito bons. Joseph Newgarden ganhou a Indy 500 ano passado. Exatamente. Pensa em elite da Indy. É como se a gente tivesse no mesmo time, a gente colocasse Carlos Sainz, colocasse Lewis Hamilton. Se tivesse a Ferrari, só que com o Hamilton e o Carlos. Se não tivessem tirado o Carlos. Eu Sim. acho que dá pra gente comparar com isso. É. Entendeu? É muito bom. É muito bom. É tipo assim, um time capacitado. Muito bom. Só que o problema é que descobriram que temos um problema. O carro tinha uma pequena alteração. Pouquinha. Não era muito grande, era uma pequena alteração. Que foi descoberta por ninguém menos do que Chip Ganassi. Vamos lá, voltando aqui. A Penske é dona dessa equipe e da IndyCar. Mas coisas completamente diferentes, tá? São setores diferentes da empresa. E aí descobrem que a equipe Penske está trapaceando. A equipe Penske é descoberta por Chip Ganassi. Chip Ganassi, dono da equipe Ganassi. Ganassi, principal rival da Penske atualmente na Indy. Chip Ganassi é o cara que tá com Alex Palou. Sim. Alex Palou, atual campeão da IndyCar. É o Max Verstappen. Grandes cotados pra IndyCar. É o Max Verstappen, tá? É o Max, exatamente, é o Max Ai, tá ganhando Então, todas as corridas. Ai, é o cara favorito pra ganhar. Ai, mas o cara já ganhou, tipo assim, 2 campeonatos. É o Alex Palou. Então, nada mais é do que o Christian Horner indo dedurar a Ferrari. Exato. É tipo isso, galera. E aí, que rolou essa pequena alteraçãozinha, os comissários falaram, é Chip Ganassi? Deixa eu conferir. Foram fazer uma avaliação depois da classificação nos carros da Penske e olha que surpresa. Não é que tava alterado? Mas aí Só que sabe... vem a primeira coisa curiosa, tá? Porque assim, vamos pensar que na Indy, todos os carros, eles precisam ser iguais, tá? Tipo assim, você... É o mesmo carro pra todo mundo. Então, normalmente, na Indy, quem ganha é o piloto, né? Não é aquela coisa, porque o carro da Penske tava muito forte esse ano. Não é muito assim que funciona. Eles têm... aqui é uma coisa mais técnica, mas tem algumas coisas que eles podem alterar, mas precisa passar pela IndyCar. É muito sutil. E é mais por, tipo, o que vai ter diferença de um carro pro outro é mais tempo de manutenção de peça do que qualquer coisa. Então, tipo, notei que esse carro tá meio capenga. Vou fazer a manutenção agora. É isso, tá? É um tipo de estratégia deles. Ajuste. Exato. E aí, essa pecinha, que era na parte de trás do carro, era tipo atenuador traseiro, whatever, não podia ser alterado. E eles alteraram. Mas a grande questão é que tudo bem, tá? O do Joseph Newgarden foi pego... tudo bem. Até aí, tudo bem. O do Joseph Newgarden foi pego pós-classificação. Mas a grande questão é que o carro do Will Power tinha passado por essa mesma inspeção. E até então tava tudo certo. E aí, de repente, eles olham de novo e falam, putz, não é que o carro do Will Power também não tava alterado, gente? E pior, até aí, gente, tudo bem. Até aí, tudo bem. Daí, os dois foram desclassificados, eles vão pro final. Eles, na verdade, no início, eles foram desclassificados só do top 12. Eles iam pro final do top 12. Daí, eles foram desclassificados da classificação inteira, então eles iam começar no final do grid. Realmente, eles começaram no final do grid, mas até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Levou Desculpa. punição, tipo, cada um 100 mil na conta, não sei o quê. E, importante, que quando essas coisas acontecem, você suspende o engenheiro de cada um. Tipo, os engenheiros, tanto do Will Power quanto o... Tipo, estrategista, né? Do Will Power e do Newgarden não iam participar das 500 milhas. Eles estavam suspensos até a próxima corrida. Mas até aí, tudo bem. Tudo bem, porque aí entra o ponto, gente. Não me descobrem que esse mesmo atenuador, esse mesmo ponto que foi modificado nesse ano, estava modificado no carro do ano passado, só que... Ano passado, quem ganhou as 500 milhas de Indianápolis, Amanda? Joseph Newgarden? Esse mesmo! Não é que o carro que ganhou as 500 milhas de Indianápolis ano passado estava adulterado com esse mesmo problema? Não, e fica pior, porque não é como se fosse, tipo assim, Até aí, nossa, tudo gente... bem. Até aí, tudo bem. Não é tipo, nossa, gente, descobrimos agora que estava alterado de uma forma que não podia, não sei o quê. Não. A grande questão é que, há menos de um ano, a Penske estava no meio de uma outra investigação, de uma outra polêmica de carros alterados. E dessa vez foi uma coisa muito maior. Porque, tudo bem,
essa coisa do atenuador traseiro, até o próprio Tony Kanaan falou. Ele é uma mudança que não pode? É uma mudança que não pode, mas não era nada que ia alterar questão de, tipo assim, a aerodinâmica do carro. Tipo, no máximo, era uma coisa mais de absorver impacto se alguém bater na sua traseira, porque é algo que acontece na Indy. Amortecer Exato, um pouquinho melhor. exato. Só que o outro escândalo que a Penske tinha se envolvido, esse era perigoso, porque existe um botão muito importante no carro da Indy, que chama Push to Pass. Então, se vocês em algum momento ouvirem, tipo, a polêmica do Push to Pass, é exatamente disso que estamos falando, tá? Ano passado, 500 milhas de Indianápolis, descobriram que todos os carros da Penske, então os 3, Scott McLaughlin, Will Power e Joseph Newgarden, basicamente tinham nesse dispositivo Push to Pass, que ele ajuda você a ultrapassar o fulaninho da frente, é um botão meio parecido, aqui tô empurrando demais, mas é parecido com o botão que a gente tem na Stock Car, que é o Fan Push, que você aperta o botãozinho e você dá um up no carro. Então ele dá um up no carro pra você passar o amiguinho na frente. Tem na Fórmula E também, que é o... Exato! Attack Mode, não é o da... Aham. Aí, só que a grande questão é que descobriram que o da Penske funcionava em momentos que não podia funcionar, porque é que nem DRS, você só pode usar quando te liberam pra usar o DRS. Agora, o da Penske, eles podiam usar a qualquer momento. Então, assim, isso foi o maior escândalo. Na época, de novo, o fulaninho responsável e o outro fulaninho responsável ficaram suspensos, tipo, X tempo por causa disso. Quem eram os dois fulaninhos que estavam suspensos por causa disso? O engenheiro do Joseph Newgarden e o engenheiro do Will Power, que foram novamente suspensos. Os mesmos. Exatamente os mesmos. E aí, tipo assim, enough is enough, né? Enough. E eu acho que a gente tem um ponto aqui que, se a gente fosse comparar isso com o mundo pop, quem que tá sempre envolvido em toda a briga da internet? A Zélia Banks. Então, na minha visão, o engenheiro do Newgarden é a Zélia Banks, gente. Pode sair do disfarce, a Zélia Banks. A gente sabe que você tá por trás da Penske. E aí, eles soltaram, tipo, gente, isso, cara, 3 dias antes das 500 milhas. Viu, por conta dessa nova polêmica, não sei o que, a gente decidiu reestruturar nosso time, então a gente tá demitindo o diretor, o chefe de equipe e um outro XPTO lá, o responsável pela equipe da IndyCar. Quem era? O engenheiro do Joseph Newgarden, o engenheiro do Will Power e mais um cara X. Mas assim, eles demitiram a alta cúpula da equipe 3 dias antes da corrida acontecer. E piora! Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porque daí, chega no dia das 500 milhas de Indianápolis, o nosso querido Bam, dono de tudo e de todos, e o senhor, faz uma entrevista, o senhorzinho, faz uma entrevista com uma moça da Indy, com a repórter lá, e ela pergunta, tipo, e aí? Ele falou, cara, vou ser sincero com você, ano passado a gente tinha a mesma alteração. Os comissários viram e não disseram nada, deixaram passar, então a gente achava que tava tudo bem. Ou seja, fizeram vista grossa pra Penske no ano passado. Cara. E tá tudo bem. E ele assumiu. Gente, o dono da categoria, dono da equipe, assume que fizeram vista grossa e tava tudo bem. Era só ficar quieto, velho. Ai, mas... Nossa, não sei de nada. Por que você ia admitir em rede nacional? Porque não tem media training, amiga, de novo. Literalmente. Não tem media training. Porque, de novo, eu acho que caso vocês não... Cara, hoje eu tô com um vício linguístico de falar. Caso vocês não saibam, caso vocês não tenham vício, tô com vício linguístico. Na Fórmula 1, se você tá envolvido numa polêmica, você some. Você some. Você não aparece. Não fala você nada. Não se mostra. Cara, ignorância ano passado, o Christian Horner passou benefício. um tempão assim, ó. Sumido. Agora era o momento da galera fazer isso. O que o chefe da Penske fez? Deu uma entrevista que foi ao ar, a rede internacional, falando que fizeram vista grossa pro carro, e depois ainda assumiu o papel de falar Gentlemen, start your engines, na frente de todo mundo. E ele ainda fez um puta discurso antes, tipo assim, porque aqui estamos nós reunidos, e nananã. Eu tipo, moço, você devia estar se escondendo. Mas tudo bem, we love you. Nossa, tipo assim, então tá bom, diva, arrase. Arrase, exato. Então vai lá, arrase. De novo, eles não têm media training
é uma coisa assim... Gente, o que é o Tony Canaan nas redes sociais? Gente, O eu que é adoro. o Twitter do Tony Canaan? Tio Tony. A Ele gente, briga assim, com todo cara, mundo. te Gente, idolatra. e assim, não é nem que ele briga com todo mundo, tipo, briga com outros chefes de equipe. Ele briga com fã também. Você já notou isso? Tipo assim, fã de Já. outras equipes. Então, por exemplo, rolou essa. Isso já falando do GP de Detroit, que é na semana seguinte, de Indianápolis. Mas. Ai, rolou uma briga dele com o Scott McLaughlin. Não precisa entrar muito no assunto. Mas aí um cara só comentou, tipo, cara, Tony, sabe, não se envolve com essas coisas. Tipo, não precisa. E ele, que mané, não vou me envolver, não sei o quê. Ele responde todo mundo. Tipo assim, se você mandar, se você responder o tweet do Tony Canaan, 90% de chance dele te responder de volta. Sim, a gente vai responder o próximo tweet do Tony Canaan. Tony, você por acaso topa adotar 2 mulheres de 24 anos como suas filhas? Enfim, a gente passou os últimos 42 minutos falando sobre tudo que aconteceu ao redor da Indy. Antes. E a gente não falou da corrida. E a gente não falou da corrida daqueles Indianápolis. Até porque antes mesmo da corrida começar, já tinha gente no muro. Não é mesmo? Já tinha gente no muro, gente. Mas agora vocês vão perguntar quem? Quem foi parar no muro? Simplesmente Adivinhem. Scott McLaughlin, o único cara. O único carro da Penske que não tinha sido punido foi pro muro na volta de O único. apresentação. Mas vou falar que no começo eu dei uma boa risada, porque eu falei, kkk, karma, bem feito. Mas este homem estava aos prantos. Gente, eu falo Caraca, pra vocês. a gente nunca vai combater a teoria de que a gente é gêmeas, né? Meu Deus do céu. A gente Não fala vamos, não ao mesmo tempo vamos. a mesma coisa. Mas eu ia falar que assim, eu falo que é rústico, tudo bem, mas eu falei pra vocês, cara, é o sonho de todo mundo ganhar uma Indy 500. Então o fato de que ele não conseguiu nem começar a corrida porque ele bateu na volta de aquecimento. Tipo, que seria uma Não, volta e de vamos lá. apresentação. E o Scott McLaughlin não foi... Eu nunca sei consigo falar o nome dele direito. Scott McLaughlin. Ele não foi o pole do ano passado? Ele... não tenho certeza. Vou fazer esse fact-checking. Eu acho que ele foi a pole do ano passado. E esse ano, gente, ele tava indo muito bem, até que ele bateu com muita força nos treinos antes da classificação. Sim. Que fez com que ele, tipo, se classificasse na metade do grid. Ou seja, tipo assim, ele tava numa onda de azar. Aí ele foi lá, bateu sozinho. Gente, sozinho. Ele foi pra grama, daí chegou no muro. A hora que ele saiu do carro, ele agacha no chão e começa a chorar. Eu mandei uma mensagem pra Amanda, tipo, ele tá chorando. Eu chorei também. Porque eu estava aos prantos. Tipo assim, meu Deus, como assim? Muito triste. E ao mesmo tempo que a câmera foca no Scott chorando, aparece o carro do Dixon pegando fogo no freio. Ou seja, não era nem a volta 1 ainda. E pensem no Scott Dixon, tipo assim, Fernando Alonso da IndyCar. Pior que ele é o Fernando Alonso, porque ele é o piloto com maior quantidade de, tipo, race starts, eu acho, não é? Ele maior, tipo assim... O Scott McLaughlin foi pole ano passado, sim. Ele era pole do ano passado. Então, olha só. Meu Deus, como ele é azarado. Enfim. Aí ele bateu, a gente chorou um pouquinho. E a corrida começou, adivinhem, sob bandeira amarela. Como boa IndyCar que é, porque tava, adivinhem, chovendo. Estava chovendo. Aí foi... Até aí, tipo assim, começou um pouco mais tranquilo. Só que aí a grande questão, pós-bandeira amarela, porque aí vem a preocupação. A gente falou, porque o Joseph Newgarden tá de boa, o Joseph Newgarden tá lá atrás, ufa, porque vamos pintar aqui um cenário. O cenário do ano passado. Que o Joseph Newgarden, eu falei, ele é Max Verstappen. Então, ele tá lá no fundo, tá de boa, não tá de boa. O Alex Palou é o Max Verstappen. O Alex Palou é mesmo, ele é... Mas eu vou falar... O Alex Palou, ele é o Max Verstappen, sim, mas o Joseph Newgarden, na capacidade de escalar o pelotão, é Max Verstappen também. Porque esse cara veio... Tipo, ele é muito bom. Pensem que ano passado ele ganhou na última curva. Tipo assim, eu odeio essa informação. Tenho traumas de guerra, O Pato Howard, que é um dos pilotos mais queridos, assim, na IndyCar, muito, muito, muito fã do lado de cá, ele tava um pelinho de ganhar a corrida no passado. Faltando 2 voltas pro fim da corrida aqui de novo. Eu falei que é uma corrida de 200 voltas. O Joseph Newgarden passa. E ganha. Tá? Então, assim, ele é um cara que se ele precisar escalar o pelotão, ele vai. Então, a gente tava vendo, tipo assim, a gente torcendo
pelo Pato Howard pra ganhar dessa vez. A gente tava vendo um David Malukas, que tava lá na frente também. De repente, um Robert Schwarzman, que, tipo assim, ele é uma figura que divide opiniões? É uma figura que divide opiniões. Mas é um rookie correndo pela primeira vez na IndyCar e na primeira vez nas 500 milhas. Então, assim, tava todo mundo muito de olho nele, só que tava lá. Tipo assim, but I see her in the back of my mind, é o Joseph Newgarden aparecendo ao fundo. E esse cara subia. E assim, ó, é um trauma do tipo que eu acho que se eu fosse o Pato Ward e eu visse no meu retrovisor que o Joseph Newgarden, que tinha largado de último, eu larguei de terceiro, e o Joseph Newgarden tá atrás de mim, no meu retrovisor, eu começava a vomitar dentro do carro. Eu acho que eu, tipo, só bateria meu carro contra ele e ponto. Tipo, se eu não ganho, você não ganha também. Mas aí, outras coisas começaram a escalonar. Porque a gente primeiro teve o Alexander Rossi, que a gente gosta muito, e era um cara que também tava vindo forte, tá? Ele não vou falar que ele ia ganhar, mas ele tava vindo forte. Esse cara Ele já ganhou uma vez. Ele já ganhou uma vez. Eu adoro ele. Eu amo Alexander Rossi. Ele parou pra fazer o pitch dele e eles fazem reabastecimento, não sei o quê. No reabastecimento, o carro dele pega fogo. E pega fogo de uma forma que esse cara teve que pular pra fora do carro. Então, tipo assim, acabou a prova, porque se você sai do carro, você não pode mais voltar. E o cara que tava ajudando a apagar o fogo do reabastecimento, começa a pegar fogo também. O mecânico. Cara, foi desesperador. Desesperador, cara. Lembra aquele filme do Quarteto Fantástico, que tem um homem que chama lá o Tocha? Eu estava vendo o Tocha ali, a gente tava vendo o Fantastic Four de novo. E pior, não foi só esse mecânico que se lascou nesse final de semana. Porque foi esse que pegou fogo, o outro quase perdeu a perna, porque a gente vai entrar no tópico. O que o Robert Schwartzman, pole position, rookie... Ele tava nervoso, tadinho. Desculpa, amiga, mas assim... Eu tava nervosa na minha prova do Detran e subi no meio-fio na hora de fazer a baliza. Eu não sou uma pilota da IndyCar que pegou pole position nas 500 milhas de Indianápolis. Porque aconteceu tudo isso com o Rossi, aí ele saiu do carro, pegou fogo, teve um surto, jogou o capacete fora, ficou bravo e perdeu a chance e tudo mais. Mas logo em seguida o Schwartzman, que, assim, largou na pole, mas perdeu a pole logo em seguida. Perdeu a pole logo em seguida, já não ia ganhar. Tipo assim, não aguentava. Mas assim, tava indo num ritmo legal. A hora que ele foi parar no box, no pit, o meu querido não atropela metade da equipe porque não sabia parar. Ele não Gente, atropelou. No meio fio. E aí, é uma coisa muito engraçada. Por quê? Eu falei, o Robert Schwartzman, ele é rookie e ele tá vindo de uma equipe rookie. Então, assim, ele tá correndo pela Prema. A Prema, sim, a Prema da Fórmula 2. Sim, a Prema da Fórmula 3. Este ano, abriram uma equipe na IndyCar, que é o Robert Schwartzman e o Callum Ilott. E assim... A Penske, gente, o fato da Prema estar pole no seu primeiro ano na IndyCar e o seu primeiro ano nas 500 milhas já é impressionante. Mas aí vem uma coisa, falta de experiência. Porque qual foi a grande questão de você entrar no pit? A galera da SPN falou isso e acho que foi o Christian que falou. Que assim, o fato de que quando você tá em um oval e você sai dessa oval, você perde um pouco. Tipo, não vou falar que é do senso, mas você perde um pouco do braço, assim, e do controle do carro. Então, ele perdeu o controle do carro quando ele parou no pit. E aí ele foi lá e ele não só bateu, porque, atropelou o cara. Às vezes, se o cara tá bem, você segue com a sua vida. Você só perdeu uns poucos de minutos dentro do seu pit. Mas não, ele conseguiu bater o bico na parede. Então, assim, fim de prova pra ele. O que foi muito triste. Gente. O cara saiu de maca. Foi bem... Eu não sei se... Cara, lembra no ano passado? Foi na super final da Stock. Teve um piloto que também saiu... Teve um mecânico que também saiu de maca, porque o piloto, alguém passou por cima. Então, assim... Tirando na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 acontece, mas é pouco. Cara, isso é muito comum da gente ver na Indy, nas 500 milhas de Indianápolis, na Stock... E eu acho um perigo, gente. Eu não deixaria meu filho ser, não, mecânico. E eu vou fazer... É um perigo, gente. Que perigo. Eu vou fazer um comentário aqui, tá? Porque aí é pra botar a mãozinha na cabeça e refletir. Por quê? O Alexander Rossi, quando pegou fogo no carro dele e ele teve que sair, obviamente ele ficou pé da vida. Jogou luva no chão, jogou tudo no chão. Mas a partir do momento que ele percebeu que o cara da equipe dele estava pegando fogo, ele foi ajudar. Ele foi dar um alô, tipo, gente, tá tudo bem, tal. Ele falava no microfone dele ainda lá, tipo, no rádiozinho, falando, tipo, gente, joguem água, tipo, deem água pra ele. Ok.
agora. E aqui talvez seja falta de cobertura da Fox, né? Porque a Fox que faz as imagens da Índia aqui foi transmitido pela ESPN e pela TV Cultura, mas a Fox que faz as imagens. A Fox não mostrou muita coisa, tava bem ruim a transmissão. Eu não vi. Cara, tava dando uma perda de sinal absurda. Aham. Tela azul a cada 2 segundos. Então, por isso que eu tô usando talvez de, tipo, desculpa pro que eu vou falar agora, mas eu não vi o Robert Schwarzman prestando apoio ao mecânico. Eu vi ele pedir desculpa depois, só. Então, isso, e eu vi depois ele fazendo, tipo, na hora eles fazem entrevistas, tipo, ao vivo, né? Mas, enfim, aqui é só pra plantar uma sementinha pra uma reflexão. Só pra plantar. E assim, né, a gente sabe que eu não queria ser o Robert Schwartzman. Assim, claro, ele é um excelente piloto, etc. Ficou pole position nas 500 milhas de Indianápolis. Uhul. Mas, gente, o que esse homem já teve que trocar de bandeira porque ele corre? Cara, Robert Schwartzman, ele corria pela bandeira da Rússia, aí teve toda aquela questão da guerra da Rússia, que foram impedidos e tudo mais. sanção e tal. Por qual bandeira, mano? A bandeira de Israel. Tipo E assim, o que aconteceu, tipo assim, meses depois que ele começou a correr pela bandeira de Israel? toda a polêmica Palestina e Israel. E esse cara, tipo assim, cara, como pode você ser a pessoa mais azarada em relação a isso? Porque qual a probabilidade de você usar uma bandeira, a sua bandeira ser banida, aí você usar outra bandeira, a sua outra bandeira se envolver numa polêmica? Você muito ter dupla grande, nacionalidade. Tipo assim, é bizarro, é bizarro. Mas assim, né, eu acho que ele já deve ter ficado super feliz por ter sido pole e foi isso. E parabéns. Sim. Ele já não... E a coitada da Prema, tipo assim, teve esse abandono e depois a gente teve outras questões que o Callum Miller terminou a corrida, mas no final das contas não terminou porque ele levou uma belíssima punição. Mas, continuando na nossa corrida, porque, gente... o grid começou Até com aí, 33 tudo bem. pilotos. Até aí, tudo bem. O grid começou com 33 pilotos. A gente terminou, tipo assim, pilotos que se classificaram e terminaram a corrida, eu acho que foi, tipo, 26, 25. Eu acho que foi bem isso mesmo. Talvez até menos, eu acho, talvez. Porque a gente teve essa questão do Scott McLaughlin. Aí o Dixon pegou fogo no freio, mas ele correu e depois, só que ele foi abandonar depois, mais pra frente. Logo quando teve a primeira bandeira verde, foi seguida de uma bandeira amarela, porque o Andretti, o neto do Andretti, dono da cara, Andretti, maldição abandonou, Andretti. quase tirou o Hélio Castro Neves da corrida nessa brincadeira. Aí quem mais bateu? Bateu também. Saiu o Rossi, saiu o Schwartzman. Aí entra. Teve uma semi-batida que o Kyle Larson rodou sozinho. Isso atrapalhou o Simpson e o pai da Miley Cyrus, o Billy Ray. Eu amo, vou declarar aqui. Eu e a Bruna Nishida, beijo, Bruna Nishida, somos Beijo, Bru. muito fãs do Stingray Robb. Tipo assim, É que eu chamo ele de Billy Ray, porque pra mim é o nome do pai da Miley Cyrus. imagina o seu nome ser Stingray. Não é nem, ai não, é apelido. Não, gente, os pais dele gostavam tanto do carro, porque existe um carro chamado Stingray, que deram o nome do filho de Stingray. E aí ele é Stingray Robb. Eu adoro ele pelo simples motivo de que você olha pra cara dele e parece que só toca música de elevador. Pros trás dos olhos, assim. Esse é o motivo que eu e a Bruna gostamos muito dele. Só que aí, até vou entrar aqui não é side plot, então eu vou entrar num side plot aqui. Sabe? Na última vez que eu vi a Bruna, a gente tava no Fats Delícias, aqui em São Paulo. Shout out, Fats Delícias, muito Fats bom. Delícias. E pós-rolê, assim... Fats, manda um Fats pra gente gravar um podcast. Manda um Fats, por favor. Eu amo muito. A gente grava com Fats, tá? Vai. Mas a gente tava conversando, tipo, pós-rolê, assim, falando sobre tudo. A gente tava falando sobre as 500 milhas de Indianápolis, porque a Bruna também gosta muito da Indy. E a gente tava comentando sobre o Stingray e sobre o fato de que, tipo assim, ele é uma pessoa muito única. Porque ele está apenas lá. Tipo assim, ele só tá lá. E sabe o que eu descobri? Que não só, eu achava que ele era muito mais velho. Não só, ele tem a nossa idade. Tipo, eu acho que ele é até um pouquinho mais novo. Como este homem é casado. Casado, não é nem, namorado, noivo. Este homem é casado. Eles têm a nossa idade e ele é casado. Mas quando eu recebi essa informação, que você me passou essa informação no dia seguinte, eu comecei a dar uma fuçada e o índice de casamento na Indy é muito grande. É muito alto. Muita gente ali é casada com filho. É porque a gente tá acostumada na Fórmula 1, onde a gente vive um grande cabaré.
né? Não, e não só isso, porque na Fórmula 1, os caras estão voando pelo mundo inteiro. Então é até difícil você, tipo assim, ficar em casa o suficiente pra construir uma família. Na IndyCar, você no máximo vai voar pelo país Nos inteiro. Estados Unidos. Não, e assim, a temporada, ela é uma temporada com menos corridas do que a Fórmula 1, né? Sim, São 17, eu acho. eu acho que 17? sim. Acho que eu tô certa. São menos corridas do que a Fórmula 1. Tem essa questão geográfica. E os caras são um pouco mais velhos. Porque aqui entra também um ponto que hoje em dia a gente tá vendo uma mudança geracional na Indy, onde a gente tem uma galera bem mais nova. A gente tem o Siegel, o Lundgaard, o Malucas, o Pato. O Tem uma galera mais Foster, nova. Divo. O Foster, Divo, o nosso amigo Stingray, que são uma galera mais nova, mas existe uma galera bem mais velha que corre Sim. na Indy, tipo assim, o próprio New Garden, que é uma galera que, sim, já tem bastante experiência na categoria. Então, O eles já Dixon são tem pais. 44 anos, por exemplo. Então, e aí eu acho muito legal isso da Indy. Agora que a gente tá fazendo o side plot, gente, é assim que funciona o nosso cérebro nas nossas conversas, tá? A gente vai indo. Eu acho muito legal da Indy que eu sinto que na Fórmula 1, tirando nosso grande amigo e colega de trabalho, o Fernando Alonso, você meio que é forçado a se aposentar muito cedo. Sim. Porque existe uma renovação de grid muito grande, são menos pilotos, e, tipo assim, é uma categoria muito, muito, muito almejada. A Sim. Indy, como ela vive na sua própria bolha, a galera fica lá mais tempo, tem uma galera que entra até mais velha. Então, por exemplo, eu não me surpreenderia se a McLaren trouxesse o Fernando Alonso pra fazer um ano. Sim. Cara, eu vou soltar umas informações aqui, porque eu abri no site da Motorsport, tipo, a tabela dos pilotos da Indy desse ano, pra vocês verem a variação de idades. Então, tudo bem. A gente tem o Joseph Newgarden com 34, aí pula pra um David Malucas de 23, um Pato de 26, o Hélio Castro Neves, que tem 50 anos, o Nolan Siegel, Deus que do tem céu. 20, o Simpson também tem 20, o Scott Dixon tem 44, o Lundgaard, nossa idade, tem 23, o Will Power, 44 também, o Tá vendo? Eles têm Graham idade pra tem ser pais um do outro. 36, o Hunter Ray, que inclusive quase ganhou, 44 também, quase ganhou. Cara, o Hunter Ray, o que foi o final da corrida do... Não, sério. Fiquei nervosa. Gente, o final dessa corrida foi bem nervoso. A gente tava muito tranquila, eu e a Amanda, até a volta 15, porque a gente tava se divertindo. Tipo assim, tal piloto saiu. KKK, muito legal. Muito legal, teve uma batida, mas estamos todos bem. A gente tava se divertindo, porque os nossos pilotos estavam bem. Nossos pilotos, digamos aqui, que é a galera da McLaren. Porque a gente é McLaren em qualquer Em todos os lugares. Eu lugar sou que clubista, for. não tô nem aí. Não importa. A gente é clubista, não tô nem aí. Porque Pato Ward, eu sou 100% fechada com Christian Lundgaard, Pato Ward e Nolan Siegel. E aí, naquele caso, o Kyle Larson. E a gente tava tipo assim, o único problema foi o Kyle Larson, mas a gente falou, tudo bem, ele vai correr agora 600 milhas de Charlotte, vai lá brilhar aí na NASCAR, não tem problema. A gente só ficou um pouquinho chateada porque podia ter aberto ali a vaguinha pro nosso querido amigo Tony Kanaan. Eu acreditei por um momento, mas tudo bem. Eu acreditei por muito, tipo assim, muito tempo. Até o momento que começou a corrida, eu tinha certeza que o Tony Kanaan ia entrar. Mas, ok, até aí, tudo bem. Chegou faltando, tipo, 15 voltas, a gente vê uma sombra indo pro box, chamada Joseph Newgarden, e ele não volta mais. Não volta. Não volta. Porque a grande questão, eu acho até legal prestar atenção, porque como é uma corrida muito longa, e acaba sendo uma corrida meio de endurance também, você não pode confiar na lista que você vê. Gente, a gente tá fazendo isso por vídeo e meu cachorro tá com um cone, ele acabou de aparecer aqui atrás. Mas na Indy 500, tipo, o que você tá vendo no seu... na classificação, na tabela de classificação, não é exatamente a ordem, entre aspas, do que tá acontecendo. Eu tenho uma crítica a fazer. Eu quero um gráfico que diga quem é o virtual leader dessa corrida. Então... Porque a gente não sabe. Até aparecia, mas aparecia tipo uma vez a cada 30 minutos, assim, era muito difícil. Então, você tinha que confiar em, tipo, prestar atenção nas estratégias. E a grande questão é que a gente tinha uma galera na frente do Newgarden. Mas se você fosse puxar quem eram os líderes virtuais, a gente tinha lá
o Hunter Ray, que eu falei, Alex Palou. o Alex Palou, a gente tinha o David Malucas, a gente tinha o Pato e a gente tinha o bendito do Joseph Newgarden. Joseph Newgarden. Ele tava lá. Isso que o Pato tava, tipo assim, sei lá, 8º lugar. O Joseph Newgarden tava em 13º. Um negócio assim, tô chutando números. Mas, tipo, eles estavam bem pra trás. Mas você tirava as estratégias e esses caras estavam lá em cima. Você falou assim, cara, eu não quero ver. Não quero ver um Joseph Newgarden ganhando de novo essa corrida. Assim, Não quero. Quando falaram pra gente quem era o top 5, era tipo, esse que a Amanda falou, e falaram Joseph Newgarden, eu acho que a gente tem imagens da gente se mandando mensagem na mesma hora, tipo, não, eu não aceito, porque a gente tem traumas de guerra. Tenho traumas de guerra. E aí, a grande questão é que esse cara entrou no pit e não voltou. Eu até agora não entendi o que aconteceu com o Joseph Newgarden. Ele teve problema no reabastecimento do carro dele. Então, assim, não foi que nem o do Rossi que pegou fogo, mas eu acho que o carro dele meio que apagou no reabastecimento. Não tenho certeza, mas eu sei que foi um problema de reabastecimento. E aí, eu acho que ele tentou voltar, mas não conseguiu. Ele voltou. Eu lembro que ele voltou por uma volta, mas não deu certo. Ele acabou voltando pro pit. Mas se a gente for ver, a grande parte da ação que aconteceu nessa corrida envolveu o pit. Sim. Porque o Sato, inclusive, a minha grande aposta pra essa corrida era o Sato, que largou em segundo, já venceu as 500 milhas de Indianápolis, era um cara, tipo assim, um cara muito, muito bom. E ele perdeu, assim, tipo, ele tava... gente, ele ia ganhar. Ele parou no pit e a parada dele foi horrível. Só não foi pior do que Colton Herta. Nossa. Que, assim, neste lugar, nós temos uma questão com Colton Herta, tá? Nesse podcast, a gente adora Andretti, mas a gente tem uma questão com Colton Herta. E o Colton Herta, ele não só me errou no pit, como ele levou um drive-thru. Ele levou um drive-thru, cara. Ele levou um drive-thru e ele já tinha se classificado mal. Tipo assim, Colton Herta, faça-me um favor. Então, a maior parte das coisas aconteceu no pit. Mas isso também, né, amiga, a gente tem que pontuar que vocês talvez tenham visto umas 500 milhas de Indianápolis um pouco ativa, porque foi a primeira vez do híbrido. Foi a primeira vez do híbrido. Que a gente teve. Então, foi um pouco atípica. O híbrido pegou... Muita gente não tava muito confiante, as ultrapassagens não foram como a gente tá acostumada a ver. Foi assim... As 500 milhas. Foi uma corrida, em geral, morna. Apesar de tudo que a gente tá contando pra vocês, olha o nível que é IndyCar. Tipo assim, a gente literalmente tá... Meu Deus, que louco! 1h05 contando todas as barberagens que aconteceram, mas mesmo assim, foi uma corrida morna das 500 milhas. Isso é a grande questão. Mas foi uma boa corrida, no fim das contas. Foi, porque daí nas últimas 15 voltas eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco. Gente, eu perdi uma unha. Vocês têm uma noção que, tipo assim, eu uso unha de fibra. Eu consegui arrancar ela no dente de toda vez que eu escuto... Gente, Pato Ward me larga em terceiro e consegue chegar bem mais pra trás. Ele chegou, acho que em quarto. Ele tava em quarto, no fim das contas. Porque depois de tudo, nessas últimas 15 voltas, a gente tinha o Hunter... A gente tinha mais alguém o antes. Marcus Ericsson! Tinha o Marcus Ericsson que a gente tinha não o Marcus citou. Ericsson da Andretti, que, gente, o que foi isso? Não, tá, aliás, foi uma das coisas que a gente falou de, tipo, de ter a classificação virtual, é que até então o Marcus Ericsson só tava onde ele tava, tipo, em P2, porque ele tava com um pitch a menos. Ele tava com um pitch a menos que todo mundo. Então tava todo mundo, óbvio, gente, o Marcus Ericsson vai sair daí, vai ficar o Hunter Ray, vai ficar o Conor Daly, que tava também lá na frente. Era o Conor Daly, era isso. Ele todo mijado, tadinho, lá na frente. E aí, David, Malucas, todo mundo. Só que aí, o Marcus Ericsson vai pro pit, ele volta pra corrida, e ele volta em P2. E no mesmo lugar. Ele volta em P2. Eles fizeram uma estratégia de pitch bizarra. E aí, o que me deixa pensando é que a gente tinha o Hunter, o Ericsson, que voltou na frente, e a gente tinha o Conor Daly. Gente, este homem, eu acho que foi o xixi, não começa a perder ritmo. Cara. E ele começa a ser ultrapassado por todo mundo. E ele, tipo, começou a pesar no carro. Eu preciso parar. Começou a pesar no carro. Ele precisava parar e ninguém parava ele pra abastecer e trocar de pneu. E daí ele começou a perder ritmo. Esse homem ia pro pódio e ele perdeu o pódio. E aí a gente tem a seguinte situação. O Hunter também não aguenta muito tempo ali no desempenho. A gente tem a última troca ali na volta 10. O carro dele apagou também no pit. Então, tem uma péssima troca no pit. E aí, quem estava liderando essa brincadeira?
Marcus O Marcus Ericsson, Ericsson. que era simplesmente o cara que não era pra estar lá. Começou a liderar, atrás dele vinha Alex Palou, mas pra mim, a minha grande surpresa não é essa. É que em terceiro lugar a gente tinha o David Malucas. Gente, o Oi? David Malucas, tipo assim, o fato de que este homem estava na frente do Pato Howard. Porque vamos lá, o Malucas. Das 3 McLaren. Das 3 McLarens. O David Malucas, ele tá correndo pela Meyer Shank, né? Na Indy. Só que, até ano passado, até tipo assim, o meio do ano passado, ele era piloto McLaren. Só que ele deu uma de Lance Stroll no começo do ano e ele quebrou as 2 mãos, não foi? Ou foi uma só? Acho que foi igual o do... Não, acho que foi uma só. Uma só, mas Foi ruim. uma só. Foi pior do Mas que o do Stroll. Foi bem feio. Ele Foi. fez uma cirurgia igual do Stroll, só que diferentemente do que aconteceu com o nosso mano canadense, o David Malucas, ele não tinha previsão de voltar pra pista. Então ele viajava com a McLaren, ele fazia conteúdo com a McLaren, porque ele é um cara muito engraçado, muito carismático. Então assim, tava Igual fazendo... a gente falou, as mídias sociais do David Malucas são Exato. maravilhosas. Então ele tava nessa jogada midiática, todo mundo, ai, que legal, tal, não sei o quê. E ele, pensa em alguém mais apaixonado pela McLaren do que a gente. Esse cara, quando assinou, tinha a foto dele de perfil era da McLaren, todos os posts dele fixados no Instagram era da McLaren. Ele só tweetava, tipo, nossa, muito ansioso pra quando eu voltar pro meu carro. E aí, como não existe proteção ao trabalhador nos Estados Unidos, né? Não tem, tipo, lei Getúlio trabalhista. Vargas não chegou nos Estados Unidos. Ele simplesmente, de licença médica, é demitido pela McLaren. Dizem as más línguas, porque a gente viu um rumor esse ano sobre, de que ele teria escondido o tempo de recuperação dele. Mas assim, eu tô fechada com o David Malucas em relação a isso. Cara, aqui nesse lugar nós somos, assim, tudo que a gente tem de problema com o Joseph Newgarden, tudo que a gente tem de problema com o Colton Herta, a gente ama o David Malucas. Adoramos o David então, Malucas. Assim, ninguém pode falar desses dois. E ele foi demitido. A gente teve uma dança das cadeiras lá na McLaren, mas esse já é outro assunto. Mas assim, o fato é de que ele foi chutado da McLaren. E foi uma saída tão feia que esse cara, tipo assim, sumiu das redes sociais. Ele apagou a foto de perfil dele, ele apagou a foto dele anunciando que ele ia pra McLaren, tipo assim, foi feio. E aí, este cara me termina na frente de todas as McLarens nas 500 milhas de Indianápolis. Não, e ele fez uma corrida brilhante. Brilhante. Ele teve excelentes estratégias. O trabalho dele, gente, ele ultrapassando a galera lindamente. Ele ultrapassou até o Alex Palou em certo ponto. Sim. Vamos lá. Ultrapassar o Alex Palou não é fácil. Enfim, foi um trabalho brilhante do David Malucas. Parabéns, David Malucas. Só que aí a gente chega nas últimas 2 voltas. E quem que tava atrás do Marcus Ericsson? Ninguém menos do que o Alex Palou. Vamos lá. Quem é o Alex Palou? Max Verstappen. O que acontece com você, que nem era pra estar lá? Digamos aqui, Marcus Ericsson, a gente colocaria quem que estaria liderando a corrida ali se a gente fosse comparar com a Fórmula 1? O Marcus Seria Ericsson, quem? porque ele correu na Fórmula 1. É verdade. Ele mesmo. Se o Marcus Ericsson fosse o Marcus Ericsson... Não, mas eu sinto que ele é meio que um underdog, Não. assim. Então, pensem num... Eu não quero falar Carlos Sainz na Williams. Tipo assim, um cara que tá tinha o indo Alex bem. Albon. O Alex Albon. Alex O Albon tem Albon. 40 pontos na Fórmula 1. É o Alex Albon, gente. Se o Alex Albon tivesse liderando a corrida, tipo, cara, não era pra você estar aqui. E atrás dele tem o Max Verstappen. Faltando 2 voltas, o que aconteceu? Alex Palou ultrapassa Marcus Ericsson. Gente, a cara desolado dele só não estava pior do que a cara que ele deve ter feito 2 dias depois. Por Porque quê? este homem vai pro pódio, calma. Este homem vai pro pódio. A gente tem vitória do Alex Palou, que agora a gente finalmente pode anunciar. Alex Palou ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Deu Depois 3 de ter ganhado goles todas as da... outras corridas. Deu 3 goles da garrafa de leite dele e entregou pra galera ultra bebê. Pra galera, ele venceu todas as outras corridas da Indy, menos Long Beach, que foi do Kirkwood. Ele é um gênio. Enfim, ele ficou em segundo, Marcus Ericsson, em terceiro, David Malucas, em quarto, o Pato Ward. Cara, 2 dias depois, eu estou tranquilamente em casa, recebo uma notificação no Instagram. Plim! IndyCar fez um post, breaking news. 3 pilotos são desclassificados das 500 milhas de Indianápolis. Fui olhar, ver, piloto da Andretti, pensei, deve ter sido o Colton Um Herta. fato importante é que a IndyCar gosta de colocar suspense nas coisas, porque eles não falam que nem na Fórmula 1, tipo, Max Verstappen, grid penalty. Não, eles botam um número. Então, carro número X, número Y, número outro,
Tipo assim, foi desclassificado. Só que, pô, são 33 pessoas, cara. Você não vai decorar o número de todo mundo. Você não vai decorar. Tipo assim, não tem como você decorar o número de todo mundo. Ah, porque tá o carro da Andretti. Você fica tipo assim, tá. Aí eu vejo que é um carro da Andretti. O que eu pensei? Pensei que foi o Colton Herta, né? Porque ele já tinha recebido um drive-thru, não sei o quê. Fui entrar no site da minha querida IndyCar aqui. Marcos Ericsson foi desclassificado. Por adivinha o quê? O carro tava adulterado. Não, gente, sério. Ele perdeu o Imagina pódio. a cara de desolado. Não, e ele perdeu o já pódio, tava, tipo assim, chateadérrimo que ele tinha perdido a corrida. Tem, inclusive, uma imagem muito feia dele recusando o abraço da mulher dele. Posso, não achei muito legal. Mas... Não, eu vi e falei, caraca, isso? Que, gente? Mas, cara, você foi desclassificado. E foi desclassificado uma galera. Ele foi desclassificado, o Callum Ilott foi desclassificado. Quem mais? Tinha mais alguém que foi desclassificado junto? Tinha mais um que foi desclassificado junto. Deixa eu olhar, peraí. E uma coisa muito importante, né, que a gente não falou. A corrida terminou simplesmente com o pobre do Nolan Seagull batendo no muro, esmurrando o carro dele no muro. Gente, a McLaren não tem um segundo de... Mas eu achei muito legal, porque assim, ele ficou bem chateado. O Nolan, eu tenho um carinho muito legal por ele. Eu vejo ele como meu irmão mais novo, assim, porque ele é muito novinho, ele tem 20 anos. E ele é o cara mais alto astral que você vai ver, assim, eu acho, no mundo do automobilismo. Porque ele é muito engraçadinho. E ele é muito, tipo, cara, jovem, assim. Ele parece uma figura de desenho animado, de tão animado que ele é, do jeito que ele fala. E aí, ele bateu e, pô, foi tão... Eu falei, a cobertura da Fox foi meio mais ou menos. Tanto que acabou a corrida, eles focaram no Alex Palou, a gente não soube o que aconteceu com o Nolan Seagull. A gente só viu ele batendo e informação de que ele não tinha terminado. E aí... Peraí, adivinha quem que foi? Quem que foi? O outro cara que foi Kyle Kirkwood. O Kyle Kirkwood. Que é o outro piloto da Andretti. Gente, a Andretti terminou sem nenhum piloto classificado. E pior, a Andretti, tipo assim, depois lançou uma nota, lembra? Eles lançaram uma nota. Do Seagull, mas depois disso tudo, o Kyle Kirkwood e o Ericsson tinham sido desclassificados, os dois pilotos da Andretti, tirando o Colton Herta, foram desclassificados. O Marcos Andretti tinha batido, e daí eles lançaram uma nota, tipo, a gente vai contestar, não sei o que, nanana. Deu 2 dias, eles voltaram com o rabinho entre as pernas, tipo, não, gente, a gente não vai mais contestar, a gente não vai. Tudo certo. E a gente não vai mais. Mas esse negócio do Nolan, ele ficou muito chateado, obviamente, porque, pô, eu acho que foi a primeira 500 milhas dele também, porque ele veio da Indy Next. A Indy Next é a categoria de acesso da Indy, como se fosse uma Fórmula 2. E aí... Então ele ficou bem chateado. E eu achei muito legal, porque, pô, a gente já falou no vídeo passado sobre essa coisa de, tipo, a McLaren vende essa imagem de família, mas na Indy eles são um pouquinho, sim, querendo ou não, o que aconteceu com o David Malucas foi um caso chato. Mas quando tudo aconteceu e o Nolan ficou meio apagado, assim, tipo, ele não falou nada, ele não postou nada, a McLaren postou um negócio, tipo assim, cara, muito orgulhoso de você ter terminado, eu acho que, sei lá, no lugar X, suas primeiras 500 milhas, tipo, deixem sua mensagem pro Nolan. Exato. E todo mundo, tipo, cara, você foi muito bem, meus parabéns, não sei o que. Isso foi muito legal. Eu fico muito emocionada. Foi muito Mas, aliás, ele bateu esse final de semana também, né, coitado, mas tudo bem. Não, e dessa vez... Pior que dessa vez a culpa foi dele, cara. Foi dele. Não, esse final de semana, gente... Depois, é que a gente tá gravando esse vídeo depois que teve Detroit. Então a gente tá vendo também, foi um final de semana de Detroit bem caótico. Gente, assistam Indy. Assistam a Indy. Vocês não vão se arrepender. Aqui vocês têm 2 fadas madrinhas da Indy. Nós duas estamos com o objetivo esse ano de levar a Indy pra mais gente aqui no Brasil. Porque a gente sente que, tipo assim, é uma categoria muito esquecida. É uma categoria que tem muito vínculo com o Brasil. É muito legal. A gente tem um brasileiro na Indy Next, que é o Caio Collet. Shout out, Caio Collet. Muito legal. Shout out, Caio Collet. Você é muito top. Então, assim, foi um momento icônico. A corrida depois de Detroit foi maravilhosa. A próxima corrida, que é St. Louis, é à noite. Então, muito legal. Então, assim, foi um momento maravilhoso. Eu amei assistir as 500 milhas de Indianápolis esse ano. Estou ansiosa, porque
teremos uma temporada bem legal e uma temporada cheia de surpresas. Cheias né? de surpresas, enfim, né? Vou deixar aqui plantando uma sementinha. Aí. Mas o que eu ia falar, que acho que a coisa que eu fico mais triste, assim, é o fato de que a gente só tem uma 500 milhas de Indianápolis no ano. Então, assim, tudo bem que todas as corridas da IndyCar, elas são muito cheias de evento. Sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que, cara, é que o espírito das 500 milhas de Indianápolis é uma vibe meio tipo Olimpíadas, assim, sabe? Eu tenho essa coisa. E aí você fica pensando, cara, acabou e agora só ano que vem. A gente conta os dias, tipo, gente, de verdade, a galera começa a fazer timer, tipo, ai, faltam tantos dias pro ano que vem, tudo mais, porque é muito divertida. Legal. Toda a atmosfera, o pré-500 milhas de Indianápolis é muito legal. Toda a parte, tipo assim, de mídia que eles fazem é muito bom. De verdade, é uma sensação de que eu tô... Sabe quando você sai de férias e aí, tipo assim, você vai voltar de uma semana inteira num resort que você vive intensamente e você volta pra casa? É essa sensação que eu sinto com a Indy 500. E eu não sinto isso com, tipo assim, nada, tipo assim, com nenhuma corrida da Fórmula 1. Não. Só GP de Interlagos. GP de Interlagos, obviamente. Mas é que, cara, é uma emoção muito única, eu acho, a Indy. É muito única. Ah, sim, é muito. É porque é uma categoria muito especial. Ela é muito, tipo assim, ela. Ela é muito De verdade, ela. assim, ela é muito ela. Tipo, não existe algo como a Indy 500. Assim como eu acho que ninguém consegue fazer um filme do Adam Sandler como um filme como um Adam Sandler. Gente, eu sigo batendo o pé. Mas é isso, que mais? Ah, então é isso. Yay! Nossa, eu acho que esse é o maior episódio de todos. Tal qual as 500 milhas de Indianápolis, que duram 4 horas. Então vamos dar um tchau. Porque, primeiro de tudo, vamos agradecer todo mundo que tá sempre aqui com a gente. Porque a gente recebe muitos comentários. A gente agora tá disponível no YouTube também, os nossos episódios. Isso é muito legal. É verdade, amiga. Agora a gente tem os nossos episódios no YouTube. Pra quem não tem Spotify, ter disponibilidade de assistir a gente. A gente quer super agradecer a participação de vocês aqui no Spotify, lá no YouTube, no nosso Instagram, que se você não segue, agora eu vou falar certo. @DTHE SidePod. Onde vocês conseguem conversar com a gente sempre interage lá. A gente fez uns postzinhos com vocês assistindo, a gente super agradece toda a interação de vocês. E agora a gente vê vocês daqui um pouquinho. A gente vê vocês no próximo episódio. Beijo! Tchau!